Dieta low carb. A gente escuta muito falar desse assunto. É modinha ou funciona mesmo? Meu nome é Cris, sou da Bootcamp City. Hoje estou acompanhado da nossa nutricionista Juliana Tomando Fontes, que já trabalha com nutrição há 12 anos, e a gente vai esclarecer essa questão com você. Isso mesmo. Então a gente vai falar um pouco sobre os mitos sobre a low carb. O que é a low carb? Em primeiro lugar, é quando a gente diminui o consumo de carboidrato durante o dia, tá? Só que assim, as pessoas acabam confundindo muito o low carb com o no carb. A gente vai falar só da diminuição, focado no emagrecimento, que sim, funciona de verdade, não é só modinha, tá? É bem bacana isso. Quando a gente tira totalmente o carboidrato da nossa alimentação, Cris, o que acontece? O corpo acaba não funcionando muito bem. Porque a gente precisa do carboidrato para as nossas células terem energia, né? Então, se a gente tira, como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai respirar? Enfim, as nossas funções acabam sendo afetadas, tá? Principalmente a longo prazo. Então, a indicação é diminuir e não retirar totalmente. Agora, se eu diminuir, eu vou ter uma redução no meu nível de energia? Ou eu consigo substituir essa diminuição por outro tipo de produto? A gente consegue sim manter essa energia durante o dia todo, desde que a gente consiga equilibrar com os outros nutrientes, né? Que, por exemplo, a gordura, ela consegue sim também dar energia pra gente, né? A gente usa o carboidrato como uma fonte principal de energia. Uma gordura boa, né? Isso. E aí a gente usa também a gordura boa para ajudar nessa energia, tá? Então, Ju, aonde a gente encontra esses famosos carboidratos? Bom, o carboidrato, Cris, ele tá no arroz, na batata doce, na mandioca, nas massas, no cará, inhame, nos bolos, nos doces, nas bolachas, enfim, é um grupo extenso. E dentro desse grupo que você passou pra gente, imagino que alguns sejam melhores do que outros. Claro. Quais você recomenda a gente ingerir? Bom, eu acho bem bacana o arroz, de preferência integral, né? A batata, dando preferência para batata doce. Vamos falar um pouquinho sobre batata doce? Assunto polêmico, pessoal. Batata ou batata doce, afinal? O que acontece, Cris? A batata, na verdade, ela tem menos fibras do que a batata doce, tá? Então, o que acontece? Ela é absorvida de uma maneira mais rápida pelo corpo e aumenta os níveis de açúcar no sangue. A batata doce, por ter fibra, o processo de digestão é um pouco mais lento e vai liberando aos poucos o açúcar na corrente sanguínea, tá? Então isso faz com que, na verdade, a batata doce se destaque em relação à batata tradicional. Justamente pela questão da saciedade, pela questão das fibras que ajudam no funcionamento intestinal. Então acaba sendo mais enriquecedor para a nossa saúde, né? E até em termos de emagrecimento, a batata doce do que a batata tradicional. E aí, Cris, a gente tem, além do arroz, né, e da batata doce, como fontes saudáveis de carboidrato, a gente também tem a mandioca, tem a mandioquinha, tem a quinoa, né, que são itens que é importante a gente ter no nosso dia a dia, né, em especial no almoço. Falando de carboidrato, é interessante a gente pensar de ter um carboidrato no almoço. E no jantar não tem essa necessidade, porque no almoço a gente tem o dia inteiro, né, de atividades ainda pela frente, então a gente precisa de mais energia. À noite nossas atividades estão mais paradinhas, né, então não tem tanta necessidade assim de ter o carboidrato. E né? no café da manhã? No café da manhã pode ou não ter, né? E se tiver, por exemplo, a gente pode incluir uma fruta como aveia, né? Que a gente colocando aveia, por exemplo, na fruta, a gente diminui a absorção do açúcar da fruta, enriquece em fibra, né? Então faz com que não tenha aquele pico na nossa glicemia. Isso contribui, por exemplo, para o emagrecimento, né? E é isso. A crepioca, por exemplo, que é muito famosa quando a gente mistura tapioca com ovo, existe a versão com aveia, em vez de a gente usar a tapioca, porque a tapioca ela acaba sendo um carboidrato simples, de uma absorção rápida, não tem a fibra. A gente não super considera um alimento, uma fonte de carboidrato saudável. Para ela se tornar saudável, aliás, essa dica é bem interessante. Ou a gente pode colocar um pouco de chia, ou de linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, ou na massa da tapioca, ou mesmo no recheio. Porque assim é uma maneira da gente deixar mais nutritivo e diminuir a absorção do açúcar da tapioca.
Perfeito. Então, resumindo, a gente vai diminuir a quantidade de carboidrato, mas ao mesmo tempo a gente busca também aumentar um pouquinho a ingestão de gorduras saudáveis, como você mencionou anteriormente. Exatamente, né? é Que isso seriam mesmo. as nozes. O coco também entra nesse grupo, o abacate ele também tem uma gordura bacana, né? Então, assim, quando a gente usa a low carb, que a gente vai diminuir o carboidrato, a gente acaba aumentando esses alimentos para a pessoa também ter energia. É uma durante outra o fonte dia. de energia. Exatamente. Então, lembrando, é importante diminuir o consumo de carboidrato e não retirar totalmente, até porque a gente precisa do carboidrato para a gente ter energia, para conseguir fazer as nossas atividades. Então, diminuir sim, retirar não. Existe alguma medida que você recomenda? Cris, eu gosto de passar de pelo menos 2 refeições com carboidrato. Então, assim, no almoço é interessante ter. E no final da tarde, normalmente a gente tem uma queda de energia e tudo mais. Então, são 2 momentos que eu acho bem interessante a gente ter sempre alguma fonte de carboidrato. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, liga a notificação. E também, pessoal, a Ju, ela tem um blog que vai aparecer aqui, muito legal, que passa mais dicas sobre alimentação, né, Ju? Isso. Ele chama Entre Legumes e Verduras, Cris, e eu faço promoção da alimentação saudável e da qualidade de vida. Então, tem diversas dicas, tem receitas, enfim, justamente para a pessoa conseguir se manter saudável. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que toda semana tem vídeo totalmente novo no canal, tem vídeo de treino, tem vídeo de dicas, tem vídeo de exercício. Aqui do meu lado tem 2 recomendações de vídeo para você. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu ainda no canal, de clicar aqui no nosso logo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!